A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. O tema de hoje é importantíssimo, diz respeito à minha profissão, ao jornalismo. Afinal de contas, a mídia informa ou manipula, ou faz as duas coisas ao mesmo tempo? Como foi o comportamento da mídia? Por exemplo, na pandemia, no governo Bolsonaro, agora no governo Lula. Para debater esse tema, comigo, dois gigantes especialistas com posições antagônicas. Luiz César Bueno, ele foi deputado durante vários mandatos. Eu o chamarei dessa forma aqui no TBC Debate. Ele é do PT, do Partido dos Trabalhadores. Ele está num partido que é muito ideológico, na minha opinião, mas ele é menos radical do que muita gente do PT e do próprio PL, do Bolsonaro. Tudo bem? Seja bem-vindo, Luiz César Bueno. Uma satisfação estar aqui contigo, Rafael, cumprimentar aqui você pela condução desse programa, cumprimentar o Dr. Cláudio Dias. É uma satisfação estar com todos vocês aqui de Goiás e do Brasil. Conosco ele que já foi apresentado de certa forma, o advogado Cláudio Dias, que é muito renomado, que tem posições muito coerentes, muito inteligentes. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Olá, deixar aqui os meus cumprimentos, Rafael, os meus cumprimentos a você que nos assiste pela TBC, aqui no nosso estado de Goiás e em todo o Brasil. Cumprimentar o nosso deputado e assim, consideração em chamá-lo deputado, porque tenho muito respeito pela sua postura, pela sua conduta como político. Apesar de estar em posições antagônicas, eu penso que a política constrói muito a partir do que o senhor dialoga e pensa. Se pensamos de formas antagônicas, mas buscamos o bem da sociedade, eu acho que é aí que construímos a política. No TBC Debate brigam ideias e não pessoas, mas no campo ideológico, evidentemente haverá discordância pelas posições de mundo diferentes. Vamos saber então, afinal de contas, a mídia informa ou manipula? Acompanhe. A mídia atua tanto informando quanto manipulando, funcionando como um mecanismo complexo que molda a opinião pública através da seleção e enquadramento de fatos. Embora forneça acesso rápido a notícias, técnicas como manchetes tendenciosas, sensacionalismo e algoritmos de redes sociais podem distorcer a realidade e criar bolhas ideológicas, priorizando o engajamento. A mídia é essencial para transmitir fatos, mas muitas vezes mistura a notícia com uma interpretação que induz ao público a uma determinada visão. Inclui a estratégia da distração, criação de problemas para oferecer soluções e a apresentação de opiniões como verdades absolutas. A internet democratizou o acesso, mas também facilitou a disseminação de fake news e a polarização extrema. Alguns fatos tiveram grande repercussão. A aposentadoria de Bolsonaro por insanidade. Mentira. A atriz Patrícia Pilar teria sido agredida pelo político Ciro Gomes. Mentira. Obras de Fátima Bernardes na casa do homem que esfaqueou Bolsonaro. Mentira. Mas afinal, a mídia informa ou manipula? Essa é a pergunta de $1 milhão. Vou começar com o Luiz César Bueno, deputado. Luiz César Bueno, do Partido dos Trabalhadores. A mídia informa ou manipula? Se nós pegarmos a história da humanidade, desde do período do Império Romano, nós vamos entender o conceito de pão e circo. Ou seja, era necessário você levar distração para o povo e, ao mesmo tempo, informação distorcida. Se você pegar ainda, evoluindo a história da humanidade, chegando na Segunda Guerra Mundial, nós vamos verificar a grande febre de manipulação da população alemã e a ascensão do Reich, do Hitler, através de uma propaganda manipulada através do fascismo, onde uma mentira
precisava ser contada 1000 vezes para virar verdade. Assim disse Goebbels, que era o ministro da propaganda do nazismo. Então eu entendo nesse momento que a mídia ela tem os dois papéis. Ela tem o papel da manipulação, desde que é conduzido por um Estado fascista e autoritário, e tem também o papel cidadão, de informar, de ter autonomia, de ter independência, de ter pluralidade, de representar os interesses da sociedade e defender a democracia e o Estado democrático de direito. Como a nossa Constituição é uma Constituição cidadã, a mídia no Brasil ela tem a obrigação de ser uma mídia independente e que defenda a democracia e o Estado democrático. Doutor Cláudio Dias, a mídia informa ou manipula? Bem, a mídia, ela não é uma criação de hoje, né? Nós podemos nos remontar, inclusive, aos tempos antes de Cristo e a tempos muito remotos da Roma Antiga, e não por que não falar de tempos atuais. A questão que eu enxergo com relação à mídia hoje é a ideologização. Seja de um lado, seja de outro, seja na defesa de um interesse de quem está escrevendo, isso é perigoso. Porque o papel da mídia é mostrar a verdade, é pegar um fato para quem não conhece sobre aquele tema ou sobre aquele assunto e mostrar a verdade. E o que nós temos visto em muitos momentos é a mídia se posicionando deste ou daquele lado, talvez a copiar democratas e republicanos dos Estados Unidos, com o viés que querem apresentar a notícia. Isso é perigoso, porque isso gera influência, isso traz uma análise equivocada, muitas vezes, dos fatos e dos acontecimentos, mas eu espero e confio muito na mídia. Eu confio em especial naquela mídia que não é mídia paga, aquela mídia que traz os fatos como aconteceram, que mostram a realidade que o povo, a população, a sociedade precisa ver e enxergar. Eu sou defensor dessa mídia e sou totalmente contrário à regulação de que se faça, em especial, de redes sociais. O Brasil já é um país regulado. Se cometeram crimes ou abusos, esses devem ser colocados no banco dos réus, responderem pelos seus abusos e pelos seus excessos. E não proibir de que a informação chegue a você, cidadão, porque isso faz com que você conheça o que está acontecendo, entenda aquele acontecimento e apresente a sua posição. É assim que eu me posiciono, Rafael. Perfeito. Luiz César Bueno, eu anotei aqui uma palavra que o senhor falou a respeito da mídia, né, da característica de um tipo de mídia que manipula. O senhor falou de Estado fascista, né? O que seria para o senhor esse Estado fascista? O Estado autoritário, nós vivemos isso no Brasil a partir de 1964 até 1983, onde o seu programa para ir no ar tinha que aparecer lá um certificado da censura federal, da Polícia Federal, dizendo o seguinte: esse programa está liberado pela censura e pelo Departamento de Política para ser vinculado nesse horário. Ou seja, naquela época, e não faz muito tempo, até 1983, 1985, anos 60, anos 70, a mídia era censurada. O seu programa, para ir para o ar, num período de 24 horas, você tinha que mandar o meu currículo, o currículo do Dr. Cláudio Dias, e lá receber um carimbo da censura liberando o seu programa. Essa é a censura que defende o Estado autoritário, que não defende a democracia, que não defende a liberdade de imprensa. Agora, no Estado democrático, nós temos o problema das fake news. E combater as fake news e determinar a verdade, nós precisamos de regulamentação. Aí eu discordo em partes. O Lula prometeu a regulamentação e não fez. Não só o Lula. Nem se movimentou. Não só o Lula. Eu acho que a sociedade, uma criança de 11 anos é estuprada, depois de ser violentada, né, quase foi à morte, e posteriormente ela foi numa unidade de saúde para obter o aborto.
E aí houve um bombardeio de debate em cima daquela criança que foi violentada sobre um conceito ideológico a favor ou contra. Ou seja, a mídia fez naquele momento o seu papel importante de informar o fato, mas houve uma explosão, uma reação de todo tipo de ação conservadora, extremamente fascista da vida daquela criança. Então a mentira está só do lado da direita, ou seja, do lado dos conservadores. Ou seja, não, eu estou dizendo... A esquerda não mente, não. Não estou dizendo que a esquerda não mente. Porque como é que você acha que é a mídia na Coreia do Norte? Como é que você acha que é a mídia na China? Ou China? Em Cuba? País. Em Você Cuba? imaginou o Estado chinês hoje? O Estado chinês é um Estado altamente desenvolvido. Autoritário. Sim, eu sou defensor do Estado Democrático de Direito. Eu sou a favor que o governante tem que passar pelo voto. Ele tem que ser eleito. Então, se você vir questionar comigo o Estado chinês, o Estado cubano, a minha posição é clara. Eu sou a favor da democracia. O governante ele tem que ser eleito no voto. Então, eu acho que a mídia ela tem que ficar do lado do Estado democrático de direito, seja quando o governador seja de uma posição conservadora ou progressista. Ela tem que ter o seu papel de independência, de autonomia. Como você faz aqui, você chama um representante progressista, um representante mais conservador, dependendo do assunto e da pauta em debate. Perfeito. Cláudio Dias, na sua opinião, quem mente mais ou quem mais fala a verdade? A ala conservadora da imprensa ou a ala progressista, na sua visão? Rafael, esse é um tema que poderíamos ficar aqui 2, 3 programas falando sobre a questão da verdade ou até mesmo das fake news. A questão que eu pontuei agora há pouco é a questão da ideologização. Quando um tema não interessa à esquerda, a esquerda combate esse tema dizendo que a informação prestada é fake news. Por outro lado, também quando o tema vai para a direita que não lhe interessa, ela também combate e em alguns momentos já foram sim identificadas fake news. Mas o que eu imagino é que isso tem que ter um ponto final a partir do seguinte paradigma. Se você quer difundir uma informação e ter credibilidade, por que o seu programa tem credibilidade? Porque aqui se traz uma informação sem filtro. Nós aqui debatemos e falamos como pensamos. Eu imagino que a partir dessa verdade é que nós temos que ter a consciência do cidadão, a consciência de quem escreve. Porque muito se fala que rede social é terra sem lei. Não, é terra com ordem. O que acontece é que os mecanismos estatais não estão a agir. E isso, eu creio que tem que ser aprimorado. Regulação é algo perigoso, porque começa na rede social e podemos retornar para a imprensa. Isso é perigosíssimo, entendeu? Porque eu imagino, dentro da minha formação e dentro do meu conhecimento, que a pior coisa que pode acontecer com a imprensa é tentar calar. Calar a imprensa é destruir o Estado, é destruir a informação, é não permitir que você que está em casa saiba o que está acontecendo. Porque eu vou dar uma notícia e talvez, vou dizer aqui uma expressão, uma meia notícia ou parte da notícia, de forma que você seja influenciado ou receba uma informação que não é a verdade. Eu não gosto de dizer que a direita ou a esquerda mente mais. Eu não tenho esses números, mas eu imagino que quem trabalha com a verdade permanece. Vamos lá então. Nas últimas semanas, um fato chamou a atenção na mídia. O presidente Lula disse que cobrou um dirigente da Globo a respeito de um diagrama feito pela emissora de notícias Globo News sobre o caso Banco Master, com menção a Lula dentre as conexões com o banqueiro Daniel Vorcaro. A declaração foi feita em entrevista aos veículos Brasil 247, Revista Fórum e DCM. A emissora informou que houve um erro na execução da montagem do diagrama. Vamos acompanhar o que disse o presidente Lula. Eu tive uma conversa com o dirigente da Globo. Teve? Quem? Tive uma conversa para mostrar a irresponsabilidade daquele PowerPoint. Mostrar a irresponsabilidade.
tentar mostrar a conexão de um cara com o presidente da República, tentar mostrar a conexão de um cara com o Banco Central. Com Galipe. E ainda colocar a bandeira do PT. Bandeira do PT da colocar a Bahia. bandeira do PT. Como eu já fui vítima muitas vezes, eu tive uma conversa muito séria. Não dá para a gente admitir mais esse tipo de sacanagem. O Lula, nesse ato, ele deu uma carteirada no dirigente da Globo, porque a gente sabe que os veículos de comunicação vivem de mídia, né? De mídia municipal, estadual e principalmente federal. É muito dinheiro. Eu arrisco dizer que a Rede Globo não iria sobreviver sem a mídia do governo federal. Isso é carteirada, Cláudio Dias, na sua visão? O presidente da República errou feio. Isso é fato. O mais alto cargo do Poder Executivo é o do presidente da República. E dar essa, vamos dizer, usar a sua expressão, essa carteirada aí foi algo perigoso. Olha lá, se você tem uma informação e aquilo não te atinge, por que tanta preocupação? Isso a população enxerga de uma outra forma. Por que se preocupar tanto com a informação que foi colocada no PowerPoint? Ah, porque lá na Lava Jato eu fui vítima de um PowerPoint. Peraí, não vamos misturar os cenários. Agora, fatos aconteceram e precisam ser esclarecidos. Vorcaro foi recebido no Planalto várias vezes. Ponto. Eu não estou dizendo se para conversas republicanas ou não republicanas. Foi recebido. Foi recebido em audiências secretas. Foi recebido. A população quer saber para quê e por quê. Se já existia uma crise naquela instituição financeira. Outra questão que, sabe, me causa, assim, um espeque muito grande. Eu não gosto disso. Com essa ação de Lula, tirou-se o emprego do jornalista. O jornalista foi demitido. Então, veja, será que esse é o caminho mesmo que tem que ser utilizado pelo mais alto cargo da República, que é a do presidente? Então vamos lá. O presidente poderia muito bem ter conversado e não ter chamado uma entrevista como essa, né? Chamar o menino de bagrinho, chamou o jornalista de bagrinho. Quer dizer, você... Essa é a característica de um Estado fascista, de um governante fascista? Eu digo que o Lula... eu falo que a esquerda tem hora que ela dá uma passeada no fascismo, sim. Ela dá uma passeada na anarquia. Isso é perigoso. Eu imagino que não tem que ter essa pressão. Lula tem os mecanismos. O doutor Luiz César Bueno falou aqui. O Estado Democrático de Direito não tem os seus mecanismos? Use dos mecanismos. Não é pular, ligar para o diretor. Eu não aceito isso, eu não quero ver aquilo. Tudo bem, ele é a máxima autoridade da República hoje como presidente. O jornalista... Mas eu imagino que esse não é o caminho a ser adotado. Eu digo como jornalista, o jornalista é humilhado, porque ele faz o seu trabalho e de repente, né, chega uma ordem de cima e diz o seguinte: se retrate. Talvez o jornalista vai argumentar, me retratar porque se eu fiz o meu trabalho, né, e eu estou dentro do aspecto da liberdade de expressão. E o que eu quero dizer, só para fechar, é que nessa ocasião, em específico, nós não estamos falando de qualquer emissora. Nós estamos falando da maior emissora do país. O presidente citou o nome. Será que não foi feito no editorial? Ninguém analisou esse documento antes de ir para a televisão? Analisou. Então eu penso que penalizaram um lado mais fraco, chicotearam um trabalhador, ele perdeu o seu emprego e certamente ficará marcado na história da República como aquele que sofreu a consequência de algo que foi produzido, foi analisado e que não deveria ter sido colocado no ar, mas o foi, e ele, chamado a ser o apresentador, colocou à disposição da sociedade. Deputado Luiz César Bueno, o senhor citou aqui o fascismo. Essa característica é fascista? De ligar para o diretor e dizer o seguinte: eu não concordo, tira do ar, demita. Isso é fascismo? Primeiro, que o presidente não tem esse poder. Segundo, nós temos que questionar... Como não tem, o jornalista foi demitido. Segundo, nós temos que questionar esse processo. Jamais um jornalista da Rede Globo colocaria um assunto tão importante na pauta e passasse pela comissão de pauta, né, pelo núcleo de pauta, depois fosse para o editor-geral. Ele sozinho não teria condições de fazer isso. Isso é uma política da empresa. E quando se fala em Rede Globo, é muito polêmico, né? O Bolsonaro, no governo dele todo, aliás, os bolsonaristas tiraram a Globo
da grade de TV em casa. Aí agora a mesma Rede Globo que os bolsonaristas odeiam passa a ser adversária do presidente Lula. É essa a importância do contraditório que tem que ser estabelecido. O que o presidente Lula fez foi uma queixa, como o Fernando Henrique fez, como o Sarney fez, como o Collor fez a vida toda. Aliás, o Collor foi além. Na posse dele, ele virou as costas para a mídia institucionalizada, para todos os órgãos de comunicação, e chamou a rede social dele e fez o discurso de posse através da rede social. O Collor não, desculpa, o Bolsonaro. O Bolsonaro, corrija, o Bolsonaro, através das redes sociais. Então, dentro desse conjunto, nós temos que estabelecer a política da verdade. O profissional da imprensa, ele tem que saber mediar os dois fatos. O Dr. Cláudio colocou aqui uma versão perfeita das audiências convocaram. Mas quando o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, do estado de Sergipe, incriminou os ministros do STF, o papel do jornalismo independente era chegar nele e dizer: relator, e o PCC? Relator, e o Comando Vermelho? E o crime organizado? Então, essa é a forma que a imprensa contribui com o debate e com a construção da democracia, fazendo com que a verdade autoritária e absoluta, como alguns queiram, não prevaleça. Assim como o Dr. Cláudio colocou a questão do Banco Master, existe também a versão da imprensa que tem que questionar que o Banco Master do Volcaro foi legalizado pelo Banco Central no governo Bolsonaro, que o deputado Nicolas viajou no jatinho do Volcaro, que a campanha presidente do Jair Bolsonaro teve como principal financiador o Banco Volcaro e o Banco Master. Então, é assim, o bom jornalista, ele questiona dos dois lados e entrega para a população. Seja, todo mundo é igual, então, na política? Ele entrega para a população fazer o julgamento. Lula e Bolsonaro são iguais, então. O julgamento é feito em relação no voto. ao Banco Master? Não, eu entendo. Tudo igual, Claudio Dias? Eu entendo nessa questão. Jamais. Eu entendo claramente que quem pariu o Mateus que embale. Né? O Banco Master é cria do governo Bolsonaro, lá na origem. E foi no governo Lula que conseguiu apurar, que conseguiu colocar esses bandidos na cadeia, graças à Polícia Federal e graças ao presidente Esse Lula. argumento não é repetitivo demais, não. A gente está ouvindo esse argumento desde... Calma, fato. Desde os anos 2000. Rafael. Aparece a corrupção porque a gente está investigando. Não é melhor parar de fazer a corrupção? É fato. Assim como na questão do INSS. Bandido do INSS foi na cadeia no governo Lula, graças à operação da Polícia Federal. Eu estou esperando que hora que o Lulinha vai para a cadeia. O Volcaro está na cadeia graças à ação do que governo Lula. Ele veio para o Brasil, ficou aqui uns dias e voltou para o seu país onde mora, no conforto e na mordomia. Mas vamos lá, calma. Telespectador, olha aqui para mim. Sabe onde nasceu o Banco Master? Você sabe? Dá uma googlada aí. Pergunta onde nasceu. Qual é a origem do CNPJ do Banco Master? Ele nasceu lá na Bahia, no governo de Rui Costa. É isso que você precisa saber. Nasceu no governo do PT. Aí eles estão caladinhos. Não, tudo é Bolsonaro. Esqueçam Bolsonaro, gente. Vamos falar da realidade do Brasil. O que aconteceu? Criaram uma cobra no governo do Rui Costa através de uma empresa pública. Por isso eles converteram essa empresa num banco lá na frente. Fizeram todo o processo de construção. Venha me dizer que é Bolsonaro. Esquece o Bolsonaro. Esqueçam o Bolsonaro. Bolsonaro está na cadeia. Bolsonaro está preso. Assim como o Lula devia ter ficado preso cumprindo a pena dele. E ponto, acabou. Nós estamos discutindo um Brasil que é uma utopia. Agora, o cidadão me cria lá no governo do PT uma cobra caninana, venenosa, converte ela num banco, cria um esquema bilionário, trilionário. Tem gente de todo lado envolvido, tem gente da esquerda, tem gente do centro, tem gente da direita. Não adianta dizer que está de fora, não. Tem prefeitura do PT, tem prefeitura do PL, tem prefeitura do MDB, tem prefeitura do PSD, tem os fundos de previdência, tudo colocar dinheiro lá. Agora vai ver quem que esse Volcaro bancava em Brasília. Por que não estão deixando investigar? Por que não deixaram de prorrogar a CPMI? Porque estão morrendo de medo. Estão com medo dele delatar.
Estão com medo dele falar. Então, olha, a autorização de qualquer banco para funcionar no Brasil é dada pelo Banco Central. Não tem outro órgão regulador. É o Banco Central que autoriza. E seja governo da esquerda ou da direita, vai bater o processo lá. São instituições de Estado, não são instituições de partidos. Tanto que a autonomia do Banco Central é defendida. Agora, vem cá. Aí, assume aí um senhor, entendeu? Presidente do Banco Central atualmente, quase que com status de ministro. E o que ele fez? Pegou o presidente do banco e levou para a audiência com o presidente da República? É isso que foi feito, população? Então não venha colocar panos, colocando culpa em A ou B. Não. Tem muita gente envolvida e eu acho, deputado, sabe o que tem que acontecer? Tem que abrir a caixa preta. É PL? Põe na cadeia o povo do PL. É PT? Põe na cadeia o povo do PT. É PSD? É DEM? É MDB? É PSOL? Tem gente envolvida de todo lado. Aí querem dizer, não, nós não estamos envolvidos com o problema do Banco Master. Banco Master é uma caixa preta. Sabe o que tiraram dela, Rafael? Só o primeiro parafuso. A caixa não abriu. A caixa laranja, ela está pintada de cinza. Vamos tirar a cor de cima dela. Vamos deixar ele falar. Porque você vai ver. Vai cair muita gente ainda dentro dessa delação do Vorcaro. E eu digo para você, tem envolvimento sim, quem recebe, quem acolhe, entendeu? Quem ouve. Por que o presidente recebe nos últimos tempos 5 vezes o presidente do banco? Ele não. Eu queria que o presidente fizesse uma entrevista, como essa que fez aí, e dissesse à população, recebi na primeira vez para tratar desse assunto, recebi na segunda vez, porque isso é republicano, o povo quer saber. Entendeu? E se fosse Bolsonaro, o deputado, eu faria a mesma coisa, estaria aqui colocando o dedo na garganta. Porque não existe audiência secreta, não existe receber bandido, porque o senhor Vorcaro é bandido, é criminoso, tem que ir para cadeia, tem que pagar pelo que fez. Tem muita gente que tinha dinheiro no Banco Master, pessoas sérias, gente séria, que acreditou, que investiu, que perdeu o seu dinheiro. E aí? Para pagar a festinha de 25 milhões? Para pagar a rodada de uísque de 3 milhões numa tarde? Para pessoas grandes da República? Então essa é a minha posição e eu queria deixar registrado. O governo atual, o governo Lula, então naturalmente a gente questiona mais o governo Lula, porque é ele o principal mandatário do país. Aí eu te pergunto, o senhor fazer uma autocrítica aqui a respeito do PT, a respeito do Lula também. A família de Lula não aprendeu com tantos erros, mensalão, petrolão, de vários e vários escândalos de corrupção, e aí a gente vê que o vice-presidente do sindicato que deveria proteger os aposentados é irmão do Lula, que o Lulinha viajou em classe executiva e recebeu pelo menos 300 mil reais por mês durante muito tempo, e hoje ele está em Madrid. Aí eu pergunto para o senhor, como petista e como alguém que precisa melhorar o partido, eu não sei se o senhor concorda que o partido precisa ser melhorado. A família Lula não aprendeu a lição ainda, deputado? Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Hitler. Sua ideologia está presente. Uma mentira, fala 1000 vezes e vira verdade. Mas contra a mentira nós temos que trabalhar com os fatos. Quais são os fatos? Lá na Bahia surgiu um banco. O senhor está fugindo da minha pergunta. Eu vou responder, vou chegar nela. Se o PT não aprendeu a lição, se a família do Lula não aprendeu a lição. Rafael, ele fez uma indagação intensa em cima do meu contraponto. O senhor tem 1 minuto e meio. Eu vou responder ele e, na sequência, vou responder a sua pergunta. Fique à vontade, deputado. Então, o tamborete que surgiu lá na Bahia, que o governo Lula não deixou virar banco, ficou lá enquanto agência fintech, financiadora, agência de pagamentos. O governo do Jair Messias Bolsonaro, através do ministro Paulo Berges, autorizou o financiamento. Agora, quisera o presidente Lula ter 10% dos recursos de campanha que o Vorcaro e o Banco Master destinou para a campanha do Bolsonaro. Agora foi o governo Lula que pôs essa cambada de bandido na cadeia. Está na cadeia. E vai fazer delação premiada. E eu estou estudando o balanço financeiro de Goiás. Essa delação premiada vai estar no balanço financeiro aqui no nosso estado.
no devido momento, estude o balanço do Estado. Eu queria também que chegasse na família de Luiz Inácio Lula da Vamos Silva. voltar agora para a Porque nós pergunta temos do que Rafael saber para onde vai o Vasconcelos. recurso. Rafael, Lulinha já foi dono de Ferrari de ouro, já foi dono da JBS, já foi dono das maiores fazendas, já foi dono da Friboi. Chega, né? Chega um momento que a mídia não precisa ser manipulada mais. Como é que explica a evolução patrimonial dele? Eu estou com a palavra, deixa eu terminar. Eu ouvi com calma. E se não equilibrar o debate, fica 2-1. Aí como diz o campineiro, aí não é val, né? Então, olha, é importante que a mídia, é importante que a mídia não seja manipulada. É importante que nós tenhamos a convicção de que nós precisamos debater a manipulação da mídia, combatendo fake news, combatemos PowerPoint mentiroso e garantindo regulação. Porque as redes sociais, doutor Cláudio, não pode ser um território sem dono. Nós não podemos dar às redes sociais liberdade para o Comando Vermelho e pelo PCC. O senhor não respondeu. Eu respondi. No precioso tempo de... A família Lula aprendeu a lição ou não? Não, mas que lição? Não, só isso. Que lição? A lição dos escândalos. A família Lula sempre foi vítima. Foi vítima daqueles baderneiros que tentaram ocupar Brasília, estourar o aeroporto. Foram vítima daqueles baderneiros do 8 de janeiro, que queria matar o presidente da República. Então, nesse contexto, nós temos que ver que a família Lula não tem que fazer autocrítica, não. Esse homem governa... É uma família perfeita, então. Esse homem governa o Brasil há 4 mandatos e nós temos que comparar com as outras gestões. Se ele fosse ruim... Vocês já estão eleitos, então? 4 mandatos? Ué, foram 2 mais 2, né? 2 mais 2. Tem um da Dilma, o senhor tem razão. Vai para o 4. Então é esse o contexto que nós temos que ter. História. A população já julgou o presidente Lula. Ele ganhou a eleição. Infelizmente, nosso tempo acabou. Deputado Luiz César Bueno, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradeço você, Rafael. Assim, o debate é eloquente, mas com posições de ideia. Cumprimento você pela qualidade do debate, a todos os telespectadores de Goiás, todos os telespectadores do Brasil, e cumprimento o doutor Cláudio. Foi um bom debate, com certeza quero ter mais oportunidades para fazer esse debate contigo em alto nível. Doutor Cláudio Dias, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rafael, agradeço ao Luiz César Bueno e digo a você de casa, eu venho aqui porque eu não tenho medo de falar a verdade. E você em casa que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima.